Olá, tudo bem? Glórias ao Senhor, glórias ao nome do Senhor. Eu não posso deixar de ler um versículo bíblico que eu vou encontrar aqui em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim, dependendo da versão, dá a entender que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Mas o nada me faltará e ele não me faltará seria a mesma coisa, porque se eu tenho ele, eu não preciso mais nada. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me, para mim e para você e para todo mundo, né? Você vai pesquisar o deitar, é descansar. Então, nele eu descanso. Eu me deito e realmente descanso, porque eu estou nele. Sobre o título do vídeo, né? Como o pobre, né? O miserável consegue se aproveitar dessa miséria e ter saúde, né? Então, infelizmente, né, tem muita gente passando por situações extremas de pobreza e, claro, a cúpula mundial, né, essa ordem, né, das profundezas, lá do pior das imaginações, fez com que chegasse aí. Se você anda por todas as ruas e avenidas e por todo o Brasil, aonde você vê um mundaréu de terra fértil, inútil, sabe? Capim crescer, sabe? Eles plantam umas gramas inúteis, plantam umas árvores inúteis, em vez de ser tudo terra para produzir alimento, é para produzir beleza, né? Então o mundo não produz alimento, ele produz beleza, não alimento. Em vez de plantar um pé de batata, não, planta uma grama. Em vez de plantar um pé de batata, deixa eu plantar um pé de mandioca, vou plantar uma arvorezinha ali, um arbusto. Enfim, né? Então essa ordem lá né, ela faz com que haja essa miséria e essa dependência completa do sistema deles lá. E aí eu quero falar aqui como que você pode se beneficiar, e eu me beneficiei, e todos nós podemos nos beneficiar dessa situação caótica e ter saúde, não é? E o primeiro assunto é a autofagia. Autofagia nada mais é do que o seu corpo se limpar a si mesmo, ele mesmo consome o que não presta dentro dele, né? E ali vai desde células doentes, células cancerígenas, pré-câncer, tumores, gorduras do mal. Então, quando você deixa de se alimentar de alimentos, né, carboidratos e glicoses, principalmente, o teu organismo passa a consumir o que tem dentro dele. Ele vai se autoconsumir. Isso é natural, é de sobrevivência e é de limpeza. Os animais fazem muito isso, muitíssimo isso. Então, esse jejum deveria ser obrigatório. Pelo menos 1, 2, 3 dias no mês você deveria fazer um jejum de 24 horas. Isso garantiria uma imunidade 100%, né? Açúcar você corta completamente da sua alimentação, que açúcar do jeito que vem não é bom. E procura se alimentar o máximo possível de alimentos crus, né? Então, assim, o que nos vem em cesta básica é geralmente alimentos não tão saudáveis. Então, a gente tem que tentar ali fazer receitas que favoreçam. Mas principalmente quando você tem o alimento, tem condições de comprar alimento, compre alimentos crus, alimentos vivos. O que vai garantir que teu alimento é saudável é se ele está vivo, tá? Se ele já tiver algum processo de industrialização, ele já não é vivo, ele já tem químicas dentro dele. Então, ali poderia mencionar vários tipos, mas eu não vou me aprofundar tanto. Isso é tema de nutricionistas e tem material em abundância aí no YouTube para vocês irem pesquisando. E é isso, né?
Deus é maravilhoso. Eu sinto que eu tenho que orar por alguém aqui, então, Senhor Deus, Deus maravilhoso, visita o coração e a mente dessa pessoa. Essa pessoa está com alguma enfermidade, está com alguma doença. Faze entender, Senhor, o teu querer. O teu querer é bom. O teu querer é de descanso. O teu querer é de cura, é de salvação. Então, em nome de Jesus, eu repreendo tudo que há de mal que esteja impedindo essa pessoa de entender e de receber essa mensagem. E que ela possa, sim, ser beneficiada e abençoada com esse vídeo e com essa palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então é assim, né? Então vamos continuar ali na palavra dele. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então o Senhor, ele nos guia por veredas de justiça, né? Não querendo criticar a justiça do homem, mas o ser humano é falho desde a criação. Então, a justiça humana é falha. Não queira esperar grandes coisas da justiça humana, mas o Senhor nos guia nas veredas da justiça dele. A justiça dele não falha. E a justiça dele é boa, agradável e coerente. Por amor do seu nome, então tudo para a exaltação do nome do Senhor. Não sei se vocês repararam, mas eu estou mais corada, com menos linhas de expressão. Isso porque eu já estou uma semana zero açúcar. E eu comecei o jejum não comendo nada, 3 dias. No 4º dia eu comecei a comer comidas sem doce, sem açúcar, né? Eu achei interessante porque no 3º dia eu sonhei com pão asmo. Eu fui pesquisar no YouTube como que faz o pão de água e farinha. E tem alguns vídeos que mostram sendo ele feito só com água e farinha. E eu fiz, né? Então no 4º dia eu comi esse pão de água e farinha. Ele fica bem touradinho, bem duro, mas é o pão que Deus ensinou os judeus a comer na ceia, né? Então existe ali também na semana da Páscoa tinha que ser comido pão sem fermento, que é o pão asmo, né? E eu não sei, eu tive aquela vontade de comer esse pão. Tem muitas receitas fazendo ele com farinha integral, mas eu fiz ele com a farinha que eu tenho, que é a farinha da cesta. E aparentemente me fez bem, porque a gente sabe que o glúten os carboidratos se transformam em glicose. Mas no meu caso parece que a glicose não fez esse efeito, né? Porque seria de envelhecimento. A pele da gente envelhece muito quando na alimentação tem açúcar, né? Então você tirando completamente tudo o que tem açúcar. E adoçante também tem várias coisas contra o adoçante, porque ele tem químicas, ele vicia, ele faz mal para o intestino, então... Só que quando você faz jejum, e o tema aqui é o jejum, você começa a sentir o gosto das coisas. Você pode ver, eu jamais comeria um abacate. Eu comi um abacate, só abacate, sem açúcar, sem canela, sem leite, como eu gostava. Só um abacate. Cortei e fui comer, mas é tão delicioso o sabor do abacate. Eu pensei, por que eu nunca experimentei, né? Mas é porque eu aprendi desde criança a comer ele com açúcar, né? Então essas são as vantagens do jejum também. Você começa a ter paladar nos alimentos naturais, né? É claro que eu, por mim, te aconselho a não assistir vídeos de comida industrializada, de pizza, de um monte de receita. Vai aparecer. Só porque você está fazendo o jejum, você vai entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer rede social vai aparecer um monte de comida. E eu fui ver alguns vídeos de pessoas que fizeram o jejum e durante o jejum ficaram assistindo esses vídeos. Quando terminou o jejum, eles não conseguiam comer frutas, nem verduras, nem alimentos naturais. Eles queriam comer aquela comida que eles tinham visto durante o jejum. Aí não adianta, né? Você despertou ali
a vontade, o desejo, então vai ser isso que você vai querer. Então, se Deus tem trazido a nação para esse jejum, por que não aproveitar e fazer? Então, se abster de alimentos que realmente te prejudicam e aproveitar para fazer autoflagia. E o que acontece? Eu, com 45 anos, sei que a grande maioria da mulherada que tem 45 anos tem uma farmácia em casa. Era remédio para dormir, era remédio para acordar, era remédio para tudo, né? Vive com alguma inflamação, com uma infecção, com sintomas de menopausa e assim vai. E assim vai, né? E aí, como que eu vou ficar sem remédio? Eu, no meu caso, estou na 3ª vez com suspeita de câncer. Então, eu tenho mais do que motivos de fazer jejum. Então, todos os meus exames, né? Inflamações, eu comecei a comer, né? Comer comida, essas comidas prontas aí, né? Pizza, sorvete, refrigerante e estava trabalhando, então eu tinha que cozinhar também e isso acabou logo me adoecendo. E aí, exame pra cá, não descobria do que vinha tanta dor, principalmente na coluna, tanta inflamação, tanta febre, eu não conseguia dormir, principalmente à noite, muita febre, soro. Parei de trabalhar, comecei a internalizar mais, fui chamada ao jejum várias vezes, comecei e assim, na medida que você vai fazendo, a próxima vez você faz um pouco mais, na outra vez você faz um pouco mais, então assim, você talvez consiga, eu vou fazer de 3 dias e consiga fazer 3 dias, nem sempre é pra mim do jeito que eu quero, eu falo, eu vou fazer de 3 dias, eu às vezes consigo fazer de 2, às vezes eu falo fazer de 7, mas eu faço só de 4, então nem sempre eu consigo ter essa força suficiente e mentalidade suficiente para manter todos os dias do propósito. E aí, mas o que acontece? Fora alguns suplementos que eu tô tomando agora, mas por causa do jejum eu não tô tomando porque tem uns tipos de vitamina, principalmente aqui 10, não adianta eu consumir se eu não tiver gordura no meu estômago. Então, eu acabo não tomando porque vai ser jogado fora, né? Não vai ser aproveitado. Aliás, quando você tem câncer, né, principalmente quem está em tratamento de câncer, vai fazer a autoflagia, que vai destruir, vai te curar do câncer com 100% de certeza, você tem que consumir gordura. Mas não consuma gordura hidrogenada. Não são esses óleos normais, né? Se for para comer alguma coisa de óleo, que seja azeite de oliva, né? O mais natural possível, o mais in natura possível. Mas também é aconselhado, você pode comer nozes, amêndoas, amendoins, que vão te dar essa gordura. Por quê? Porque a autofagia, para destruir a célula cancerígena, ela não vai dar impacto na gordura, e sim na glicose e no carboidrato. A glicose e o carboidrato que vão destruir a célula cancerígena, porque ela se alimenta de glicose e carboidrato. A gordura, ela é para você se manter. Então, se você já é muito magra, você já não tem gordura guardada no corpo, e você faz um jejum prolongado, que funciona, mas fica sem gordura, pode te dar muita fraqueza, muita mesmo. E aí você vai ficar deitado mesmo, igual diz ali, deitar-me faz, em verdes mares. Vai ficar deitado ali todos os dias do jejum, porque vai te dar muita tontura, muita fraqueza. Mas é o processo de limpeza. Os animais têm muito isso. Já viu um animal doente? Ele fica sem comer? E fica às vezes dias sem comer. E a gente obriga ele a comer, e por isso que ele morre. Mas os animais na natureza, eles fazem isso naturalmente. Principalmente os animais de caça, né? Eles estão direto fazendo jejuns prolongados. E não são pouco tempo, né? Vou pegar o urso faz 6 meses ou até mais.
A serpente, para trocar de pele, ela faz ali de 15 dias ou mais. E assim vai, né? Então, o processo de autolimpeza acaba limpando tudo e favorecendo novas células, nova vida, que é o que nos interessa. Então é isso. Vamos ler o outro? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, você pode passar pelo vale da sombra da morte, isso é inevitável. Todos passam por circunstâncias tenebrosas, né? Tanto é que a vida não é sempre aquele mar de paz e tranquilidade. Se fosse, tem dias de tempestades turbulentas, horríveis, né? Tem dia que parece um terremoto destruindo tudo. Mas ele nos faz atravessar, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Então, o primeiro versículo continua aqui. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, por mais que eu tenha passado e passo por tanta dificuldade e sombra de morte e doenças, ainda assim não tenho medo. Não preciso ter medo, porque Ele está comigo. Ah, se não tivesse Ele comigo. Mas uma coisa é importante também ressaltar, né? Que isso acontece comigo, minha experiência espiritual, não sei sua, como que é você, mas eu, principalmente no jejum, as sombras me visitam. E assim, principalmente à noite, eu consigo sentir isso acordada para orar, para repreender. Aí eu lembro que Jesus, né, quando estava jejuando, ele foi tentado também, né? E o inimigo levou ele lá em 3 lugares diferentes, fez ofertas incríveis para ele. Então o inimigo vem nesses dias provar a tua fé. Provar a tua fé, ele vai vir. Isso é certeza. Que é o trabalho dele. E ele está solto, ele não foi preso. Ele será preso durante o milênio. Por enquanto ele está solto e com muita pressa de impor o seu governo. Eu vi alguns vídeos de pastores e estudiosos históricos que estudam o comunismo, né, o capitalismo, a origem deles e principalmente todo o planejamento que eles fizeram anterior à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Eles planejaram, isso já foi planejado em 1850 e alguma coisa, eles planejaram. Israel tinha que voltar a ser nação, Israel tinha que voltar lá, Israel precisava guerrear com o Islã. Então, assim, eles têm um planejamento perfeito já há quase 200 anos atrás de como chegaria o governo mundial do anticristo. Vocês acham que ele não está por detrás de tudo isso? Ele está solto. E ele está trabalhando principalmente contra aqueles que são ameaça para esse sistema dele, aqueles que não aceitam. Então, se você não faz parte dessa turma, com certeza não faz, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Você está assistindo porque Deus tem te chamado. Você tem sentido que tem alguma coisa diferente, que você precisa encontrar o caminho da verdade fora desse sistema judaico-cristão criado por eles, e fora, né, desse sistema que já nasceu para ser condenado, né? Então eles viram que para a serpente dominar o mundo, precisava do governo mundial. Para o governo mundial existir, precisava dos judeus, cristãos e judeus terem ali sua autonomia para guerrear contra o mundo muçulmano, que é dali, que daí entre essa guerra viria o anticristo. E a gente, né, sendo massa de manobra. Mas os trabalhadores da luz, aqueles que
estudam o Apocalipse, e é interessante porque o próprio Apocalipse, quando começa, ele fala: bendito é aquele, né? Bem-aventurado aquele que lê, estuda e entende essa palavra, porque ele vai saber os tempos disso acontecer. E o inimigo, né, a serpente, ela sabe que ela tem pouco tempo para governar o mundo e destruir os cristãos. Os cristãos. A meta dele é destruir os cristãos. Não é destruir os muçulmanos, não é destruir os judeus, não é destruir os cristãos. Quem adora e serve o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esses que ele persegue. E ele pode usar, né, falsos cristãos infiltrados, judeus. E então, como a gente no mundo cristão exalta muito os judeus, exalta muito o sistema religioso cristão, que é católico, o sistema religioso cristão é católico. Então, conheci muçulmanos, né, vivi com muçulmano inclusive, e eles não reconhecem a diferença do cristianismo dentro dele. Cristão é católico para eles. O mundo muçulmano vê cristão como católico. Adora a imagem e precisa ser destruído. Porque eles só têm um Deus, que é Alá. E Alá não aceita adoração a mais nada. Nada, nada. E como o catolicismo tem imagens, adora vários santos e santas, para eles tem que ser destruído completamente. Então, não existe diferença para eles no sistema religioso cristão entre católicos e evangélicos. Eles não reconhecem essa diferença. Para eles é tudo a mesma coisa. Não é? Amados, orem por mim para que eu tenha uma mesa, um lugar para fazer um vídeo, para que eu consiga ter mais, como é que se diz, no espaço para isso, tá? Porque aqui a kitnet onde eu moro é pequena, eu não tenho quase nada de móveis, eu tenho muitas caixas de madeira para guardar minhas coisas. Mas o nosso mundo e nossa vida não é aqui, né? É na eternidade. Então eu não me preocupo com isso aqui. Vamos para o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso aqui eu vejo para mim como eternidade. Nele está preparando um manjar celestial eterno para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que na eternidade a gente vai ter novo corpo. Então eu acredito sim que a gente vai comer, a gente vai se alimentar. E os inimigos, eles vão ver a gente. Você lembra lá do rico e de Lázaro? E o rico via Lázaro no seio de Abraão, né? Então, eles vão ver a gente. E isso vai ser tormento eterno para eles, porque eles vão ver. Eles vão ter capacidade de ver. E isso vai atormentar eles mais ainda. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, quando eu vejo que transborda, é quando eu recebo essa mensagem de Deus e eu tenho que falar para vocês, eu tenho que falar para o mundo, eu tenho que falar para quem precisa ouvir. E Deus quer alimentar os pobres de uma maneira saudável. Então, não se encha com os manjares do rei. Se você querer comer picanha, essas carnes todas cheias de muito hormônio, principalmente hormônio, que tem destruído homens e mulheres, feito eles ficarem, o homem não é homem, a mulher não é mulher, então é muito hormônio. Deus tem te privado de comer essas carnes, né? Feliz daquele que come, né? É lá que tem mais esses problemas. Também os manjares do mundo, né? Que é bebedeira,
vícios em tudo que é coisa, são manjares do mundo, né? A gente vai se banquetear daquelas mesas de frutas e verduras e legumes, muito mais saudável, econômico, porque saúde não gasta, não é? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a bondade, tanto a bondade de outros para comigo, mas eu para com outros, eu sentindo a bondade de Deus na minha vida, né? Dando respaldo a tudo que eu estou falando, que tem cura para todas as doenças. Eu vou falar aqui do Salmo 103, no versículo 4, né? Que o Senhor, Ele perdoa todos os pecados. Diz todos, né? Se Ele está dizendo todos, não tem exceção. E Ele sara todas as enfermidades. Ele está dizendo aqui todas menos câncer, todas menos AIDS, né? Desculpe, ele não está dizendo ele cura todas as enfermidades, menos essa que você tem. Ele cura todas, menos osteoporose. Não, ele está dizendo ele sara todas as enfermidades. E não põe o vírgula. Então acredite, o Senhor sara todas as enfermidades. Assim como ele perdoa todos os pecados. É no versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então não existe exceção, né? Falando de autofagia ainda, as doenças mentais, depressão é o intestino preso, né? Como o jejum cura o intestino preso? O jejum ele vai fazer com que o teu organismo próprio vai consumir o que não presta no teu intestino. Quando você voltar a comer alimentos saudáveis, frutas, legumes e verduras não industrializados, de preferência não transgênicos, né? De preferência não mudados, né? O máximo natural possível. Aí o teu intestino vai ser sarado. Automaticamente o teu cérebro vai sarar, tua mente vai sarar, tua depressão vai sarar, não é? Vocês lembram do profeta Isaías, quando ele fugiu da rainha, né, de Jezabel, de Acabe, e ele fugiu e ele dormiu, né, e quando ele acordou, os anjos o serviram. Eu não lembro se foi 2 ou 3 banquetes que ele comeu, porque ele comeu, dormiu, depois comeu de novo, e até que ele era para correr. E aquele alimento serviu para ele ficar 40 dias sem comer. Então, com certeza, aquele banquete era saudável, eram alimentos saudáveis, que limparam o intestino dele e a mente dele, porque ele estava depressivo aquela hora. Então ele comeu uma alimentação saudável e depois ele fez. Por isso que o jejum, nessas clínicas que fazem jejum, que é muitíssimo pouco, quando tem, ele geralmente dá um jeito de fechar, ele começa com uma limpeza do intestino, alimentos crudíveros, né? Então você chega lá para fazer jejum, mas não, primeiro você tem que ficar um dia comendo ali alimentos saudáveis, para no outro dia começar o jejum. Então o teu intestino vai estar cheio com alimentos que vão sarar o teu intestino. E aí você vai entrar ali no teu propósito, 3, 7, 10, 15, não importa quantos dias você fez de propósito de fazer jejum, né? Geralmente são 7 dias. E aí, o que eu vejo é a mente positiva. Ajuda muito você saber que vai ter uma meta positiva, um propósito, e você vai perseguir esse propósito nesse jejum. Isso vai te dar mais certeza de vitória. Então, terminamos assim, né?
A gente começou com o Salmo 23 e terminamos no Salmo 103 com Deus dizendo que Ele vai perdoar todos os teus pecados e sarar todas as tuas enfermidades, não é? Então, às vezes você precisa apenas ajustar a sua alimentação. Às vezes você precisa de uma limpeza mesmo, através de alimentação saudável. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estar na presença do Senhor por longos dias, essa é a promessa final. Então eu habitarei aqui na terra, na presença do Senhor por muitos dias. Por quê? Porque eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. E Ele me orienta na palavra dEle a maneira como eu devo me alimentar. Então, você que é pobre, você que se sente em pobreza, se alimente de alimentos saudáveis, mas principalmente se empenhe em fazer jejum. E saiba que quando você faz jejum, você precisa se recolher. Né? Daniel era o único que fazia jejum e continuava trabalhando, mas ele era escravo na casa do rei, na casa do imperador. Mesmo sendo o segundo maior do rei, ele não deixava a qualidade de escravo. Ele estava num altíssimo cargo, mas ele era escravo. Então Daniel era o único que fazia jejum e trabalhava, servia o rei, servia o imperador. Fora Daniel, os outros jejuns que a gente vê na Bíblia, todos se recolhiam. Então se recolha, né? Tanto de redes sociais, de informações, quanto principalmente de trabalhar, né? Ele não está dizendo aqui que ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Caramba, para de querer fazer tudo com os teus braços. Você não confia nele? É ele que vai dar crescimento. É ele que vai prosperar. Se você fez a tua parte, descansa. 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 Não consegue descansar, faz jejum. Para tirar todo o pensamento negativo. Jejum até você conseguir encontrar plena paz, todas aquelas sombras de inimigos tentando te acusar, dizendo que você não fez o suficiente, que não vai dar porque você não fez isso. Não foi você, você fez o que Deus mandou você fazer. O inimigo é um acusador sujo, ele vai ficar te acusando dia e noite. Não aceite, tá? Senhor Deus, te abençoe, hoje e sempre, que eu diminua e que Ele cresça. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Ele, sempre. Ele é o Rei eterno, nos céus e na terra. Não existe dominador que é acima dele. Tudo é abaixo dele, inclusive tudo que está acontecendo é abaixo dele e permissão dele. Louvemos ao Senhor. Glórias e glórias e glórias.